mais um Despertar em Família para você que está aí em casa assistindo, que nos acompanha toda semana, um convidado especial aqui nos estúdios da TV RBC, trazendo muita informação e muito conteúdo para você que nos segue. E para começar o nosso programa, eu quero aqui falar da Ana Lu Móveis, a nossa patrocinadora, ela que oferece esse estofado, os móveis aqui do cenário. Acompanha aí a vinheta da loja da Ana Lu Móveis. Aproveitando o mês de novembro, esse mês que vai falar sobre a conscientização da diabetes, e nós temos aqui uma convidada para lá de especial, que é a doutora Andressa de Filippo, e eu quero convidá-la para entrar aqui. Doutora Andressa. Olá, Vanessa. Obrigada pelo convite, viu? Nós que agradecemos. Senta aqui comigo, que tem muita pergunta aí que o pessoal deixou aqui no Instagram do programa, para a gente falar sobre esse tema tão importante. Excelente. Mas antes disso, se apresenta para o pessoal que está em casa, fala da sua formação, aonde que você atende. Meu nome é Andressa, eu sou de Taubaté, sou endocrinologista e atualmente atendo na clínica Inova. Temos 2 unidades, uma em Taubaté e a outra em Pindamonhangaba. Atuo muito em diabetes e é um prazer falar sobre esse tema aqui. Uau! Vamos lá então, doutora Andressa. Fala pra gente um pouco sobre a diabetes. Sim. O que é a diabetes? Isso, então para começar a gente precisa saber o que é essa doença. Então o diabetes envolve um monte de patologias que têm em comum o aumento do açúcar no sangue. Cientificamente a gente chama de glicose. O mais comum é o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes associado ao ganho de peso, à idade, ao sedentarismo, má alimentação, carga genética, que muitas vezes eu atendo o paciente, eu não faço nada disso, eu sou magro. Carga genética também é hereditário, tem uma herança importante. E temos também outros tipos, o tipo 1, que é mais comum o surgimento na infância, que é um tipo autoimune. Ele não tem a relação que o tipo 2 tem, que é o sedentarismo, obesidade e tudo mais. O tipo 1 ele é autoimune, aquela pessoa começa a produzir anticorpo que ataca justamente a célula que produz insulina. Então, essa pessoa não produz mais insulina, obrigatoriamente seu tratamento precisa ser a aplicação de insulina diária. E temos tipos mais raros, heranças familiares, temos o diabetes gestacional, tá? Que também tem, semelhante ao tipo 2, tem a carga genética, tem a carga de hábito de vida e tem a própria gestação, que por si só é um fator de risco para subir a glicose. Nossa, doutora, e me conta, da onde surgiu essa paixão por atender as pessoas com diabetes? Olha, eu fiz faculdade, né, em Taubaté, e na faculdade eu já gostava muito de endocrinologia, então eu já sabia que queria ser endocrinologista lá no meio da faculdade. Fiz a residência de clínica médica, depois fiz a endocrinologia. A hora que tinha tudo acabado, que eu já estava atuando na área de endocrinologia, a minha filha abriu um diagnóstico do diabetes tipo 1. Então, minha filha tinha 6 anos, isso tem 1 ano e 2 meses, e desde então que fizemos o diagnóstico nela, tudo que eu já sabia, parece que naquele momento eu esqueci tudo, porque eu virei só uma mãe, né? E hoje em dia eu entendo tudo, eu entendo
quer dizer, tudo a gente nunca entende, né? Mas eu entendo a parte médica que está acontecendo, mas a hora que eu atendo os pacientes, eu entendo o que aquela família está passando, o que aquele paciente está querendo me dizer e não está conseguindo, as dificuldades do dia a dia, que muitas vezes do lado de trás, como médica, a gente não tem ideia do que acontece. Olha, ouvindo esse relato, a gente até se emociona. Sim. Porque eu já fico imaginando os pacientes chegando e você ali que vive na pele, sim, como é ter uma criança em casa com diabetes, todo o tratamento. Isso. Conta pra gente um pouquinho como que é esse tratamento, como tratar a diabetes. Isso, então o tratamento do diabetes, ele é difícil, mas ao mesmo tempo simples, porque nós precisamos mudar hábitos, e mudar hábitos não é fácil, né? Então, não é só a medicação. Então, eu sempre brinco, se você acha que vai chegar aqui, eu vou te passar um remédio mágico que vai melhorar toda a sua vida, não vai, tá? Precisa ter orientações, precisa ter mudanças alimentares. Com o passar dos anos, a gente cada vez mais você vê os industrializados, né, presente no dia a dia, e isso traz muita gordura junto, muito açúcar adicionado em tudo. Então é necessário uma reeducação alimentar. Não é dieta, não é exclusão. É claro que as coisas que dão prazer você vai poder continuar, mas no dia a dia tem que ter uma reeducação para coisas naturais. Eu sempre brinco, desembalar menos e descascar mais, né? Comer comida de verdade, comer fruta, água, coisas que a gente, se bobear, você está comendo só industrializado sem perceber. E não só alimentação, também é necessário a educação em diabetes. Então, saber o que faz bem, o que não faz bem, saber os valores que tem que tá no alvo, saber qual o exame de sangue eu faço para controlar, o que eu espero do exame de sangue, quanto esse exame de sangue tem que estar. Então, a educação em diabetes faz parte do tratamento, né? Você se conhecer, você saber reconhecer aquele resultado e tomar atitude. Envolve comportamento, né? Você sabe, acho que melhor que eu, né? O quanto o comportamento, o quanto o sono, o quanto a educação influencia no tratamento da doença e o modo como você enxerga ela, né? Sim. Porque você pode, se você cair só no negativismo, aquilo te consome, né? E se você aceita, compreende e toma atitudes para melhorar, muda a sua vida e você tem uma vida normal. A frase que eu digo para todo mundo, que o diabetes não te limita a nada. Se entra falando, eu não posso mais ir em festa, não posso mais comer tal coisa, eu falo, não pode por quê? Claro que você pode, né? Você vai fazer o certinho, o que a gente orienta ali no seu dia a dia para você ir numa festa e ser feliz do modo que você quer. Só não dá para ser todo dia festa, né? Que a vida não é assim. Mas permite um diabetes bem tratado, te permite tudo, né? E aí, por último, depois do sono, da alimentação, temos atividade física também. Temos os remédios, né? Aí sim entra o remédio, depois que você já teve a educação em diabetes, as mudanças alimentares, a prática de atividade física, a mudança comportamental, o sono, aí entra a medicação, né? Então, o diabetes, na maioria das vezes, precisa sim de medicação, tá? Em alguns casos, nós temos o pré-diabetes, né? Que a gente estava conversando. Então, é muito comum eu atender pessoas que fizeram o diagnóstico de pré-diabetes e chegar, e agora eu tenho pré-diabetes, o que eu posso fazer para não virar diabético? Então, eu sempre oriento que o pré-diabetes, ele é a mesma doença do diabetes, mas numa fase inicial. Olha, e como é importante, então, esse acompanhamento com o endocrinologista. E também falando, como a doutora citou aqui, sobre essa educação sobre a diabetes, né? Sim. Essa informação, é muito importante ter essa educação, palestras, isso, campanhas nas escolas, nas famílias, nos bairros, isso, porque a gente percebe que falta informação. Isso, muitas vezes. Que as pessoas
buscam, né? Isso, muitas vezes a falha no tratamento está ali, né? A pessoa está esperando só no remédio, mas ela não recebeu a educação que precisava, né? As modificações que ela precisava fazer. Sim. Vamos chamar agora um rápido intervalo e você não sai daí, porque a doutora Andressa de Filippo vai continuar aqui falando sobre esse tratamento, falando um pouco mais sobre a medicação, sobre tudo que você precisa saber sobre a diabetes. Não sai daí! Voltamos com o programa Despertar em Família e hoje atendendo aos pedidos aí que nós recebemos aqui pelo Instagram do programa Despertar em Família, estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Andressa de Filippo, endocrinologista, que está contando tudo pra gente, tirando todas as nossas dúvidas sobre a diabetes. Mas antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo com tanta informação para vocês, eu quero chamar o quadro Imagem e Estilo com a Renata Borges. Renata, qual é a dica de hoje? Olá, Vanessa, tudo bem? Estou aqui para mais um quadro Imagem e Estilo. E hoje eu vou falar com vocês como construir um guarda-roupa funcional. Para construir um guarda-roupa funcional, o primeiro passo é compreender qual o seu estilo pessoal. Hoje eu irei abordar o estilo clássico. O foco está na elegância discreta e no acabamento impecável das peças. Se você opta por comprar uma peça de qualidade ao invés de ter várias peças com preço mais acessível, provavelmente você possui esse estilo. As peças, elas tendem a ser mais estruturadas, prezando pela qualidade e pelo bom acabamento. Você encontra peças como blazer, saia lápis, camisas sociais e calças em alfaiataria, peças feitas sob medida. As cores tendem a ser neutras, como azul marinho, preto, branco e cinza. Essas cores são predominantes nesse estilo. Sapatos de salto médio e escarpins são comuns nesse estilo. Acessórios discretos, sofisticados, como pérolas, relógios em metal, também é muito comum. Na maquiagem, é possível observar uma tendência mais clean, sem muito brilho. E aqui, a tendência não é o foco. Peças atemporais e minimalistas ganham espaço nessas escolhas. Agora me fala, você se identificou com esse estilo? Lembrando que é possível se identificar com vários estilos dentro de uma mesma composição. Se gostou desse conteúdo, já me segue para mais dicas e acompanhe o programa Despertar em Família, pois eu irei abordar outros estilos para que você possa identificar o que faz mais sentido para você. Obrigada por me acompanhar e nos vemos no próximo quadro. Muito obrigada, Renata. Vamos continuar aí com o quadro Imagem e Estilo a cada programa. Então você não perde o Despertar em Família para você receber aí todas as dicas da nossa querida Renata Borges. Vamos aqui então com a doutora Andressa. A doutora Andressa estava nos falando sobre a medicação na diabetes e tem chegado aqui para mim algumas perguntinhas, então eu já vou até adiantar essas perguntas. Tem cura na diabetes? A alimentação é livre? Então, sim, são muitas perguntas, né? Como é uma doença multifatorial, que eu falei, muita coisa pode interferir. Tá? Então, a cura, principalmente eu recebo essa pergunta no pré-diabetes, né? Então, a pessoa, quando acabou de abrir um pré-diabetes, o que é o pré-diabetes? É a mesma doença, né? A mesma fisiologia, só que o valor, a glicose normal é até 99, 100 a 124 fica no pré-diabetes e acima de 125 diabetes. E eu brinco, será que o 123 é tão diferente do 126, né? Para mudar o diagnóstico? E na verdade a doença é a mesma, mas está numa fase inicial.
Num pré-diabetes, sim, existe cura e a principal é a mudança do estilo de vida. Então, tem que reavaliar o que está acontecendo, reavaliar o que está fazendo, o que está comendo, o que está se exercitando, se está dormindo bem, se não está consumindo muito álcool, né? Tem várias coisas que se somam. Mudando o hábito, perdendo peso, mudando a alimentação, sim, é possível reverter o pré-diabetes. Numa fase já de diabetes estabelecido, com uma glicose mais alta, aí depende do quanto de reserva o seu pâncreas, né, que é o órgão que produz insulina, tem. Então, a palavra cura a gente não usa para o diabetes, muitas vezes a gente usa remissão. Então, por exemplo, um paciente que era muito obeso, fez uma cirurgia bariátrica, ele reverte o diabetes, sim, é possível. Uma paciente que mudou totalmente hábitos, é possível reverter. Mas, assim, a tendência existe, o sinal foi dado, né? Então, se voltar a engordar ou a comer mal, como estava nessa época, tende a voltar. Por isso que a gente não põe a palavra cura, e sim remissão e tudo mais. E, doutora, só um momento, veio aqui na minha mente agora uma dúvida. Quais são os sintomas para quem não tem esse diagnóstico? E o que é sinal de alerta? Sim, excelente pergunta. O grande perigo é que o diabetes, na maioria dos casos, é assintomático, né? Ele não tem sintoma. Então, e isso é até ruim, eu brinco para os pacientes, porque eles não percebem que está alto, tá? Então, só aviso, quem não tem diabetes para ficar de olho, seria um emagrecimento sem causa. Então, a pessoa não mudou a alimentação, não mudou a atividade física e começou a emagrecer, tá? Pode ser diabetes. Muita sede e muita vontade de urinar. Então, ficar acordando à noite para beber água, fazer xixi. Beber água, fazer xixi. É comum quando a glicose está alta, ela provoca isso. Infecções de repetição, tá? Então, candidíase vaginal, que é um corrimento, uma coceira que a mulher tem por proliferação de fungos, tá? Esses fungos vivem, se alimentam da glicose e ela estando alta, acaba que tem uma candidíase de repetição. Ou, em casos mais avançados, a pessoa descobre já com as complicações. Então, quais as complicações de um diabetes alto? Pode afetar a retina, pode afetar a visão, pode afetar os rins, pode afetar a circulação. Então, muitas vezes a pessoa nem sabia que era diabética e provavelmente estava diabética há 10 anos e agora ela descobriu porque parou de enxergar, por exemplo, a vista embaçou. Então, o ideal é fazer o check-up, né? Então, acima de 45 anos de idade é indicado fazer o rastreio para diabetes ou antes se tem fator de risco. Aí, entre os fatores de risco está o que a gente citou: obesidade, paciente que já é hipertenso, paciente que tem uma história familiar importante, mulher que já teve na gestação, aí é importante fazer anual. Sim. E sobre a alimentação, doutora? Essa alimentação, para quem tem diabetes mellitus tipo 1, uma criança, essa alimentação, ela é liberada, precisa fazer um acompanhamento com o nutricionista, Sim. Mas só um pouquinho que, olha, o pessoal aqui já está me avisando que está na hora do intervalo. Não sai daí, que quando a gente voltar, a doutora Andressa vai tirar essa nossa dúvida. E continue mandando pra gente as perguntas. Agora é a hora que nós vamos tirar mais uma dúvida com a nossa doutora Andressa de Filippo, endocrinologista. Doutora, então conta pra gente se a alimentação de uma criança com diabetes é liberada, precisa de um acompanhamento com o nutricionista? Sim, qualquer tipo de diabetes precisa de uma reeducação alimentar, tá? Então, essa alimentação
ela precisa ser o mais natural possível, como eu falei, e tem que ter educação em diabetes, que para isso uma nutricionista, na maioria das vezes é necessário, para orientar quais tipos de alimentos são melhores ou piores. O que é melhor ou pior para um diabetes, principalmente nessa criança? Existe uma coisa que a gente chama de índice glicêmico. O que é isso? É a velocidade que a glicose, que é o açúcar daquele alimento, é liberado no sangue. Então, os integrais, por exemplo, eles também têm açúcar, mas como ele tem fibras, isso reduz a velocidade da liberação dessa glicose. Então, dá tempo do organismo liberar ali sua insulina, ou no caso da criança que usa insulina, da insulina fazer efeito. Alimentos que dão a glicose de uma forma muito rápida, como os doces, nos gerais, tudo que contém açúcar refinado, muitas vezes os sucos, tá? Claro que os industrializados são piores, mas mesmo os naturais podem fazer essa liberação rápida. Então, ele precisa ser orientado como comer, tá? A criança que usa a insulina, e o adulto também que usa a insulina, eu brinco que ele tem a arma na mão. Então, se subir, ele tem a insulina para fazer, né? Ele não vai ficar olhando aquela glicose alta. Porém, o ideal é que não suba, tá? E para não subir, é essencial uma alimentação balanceada, natural, ter conhecimento sobre os melhores e os piores tipos de alimentos. E sim, essa criança ela pode ter acesso a doce, ela pode ter acesso às coisinhas numa exceção, não numa regra, tá? Então, no dia a dia, sempre uma alimentação balanceada, deixando aquele controle da glicose bonitinho, para nas exceções, como ela usa a insulina, ela já se prepara, ela faz uma contagem de carboidrato, que a gente chama, aplica uma dose de insulina a mais, e sim, também pode curtir o aniversário, também pode tomar um sorvete na praia, entendeu? Tem que ter um equilíbrio, e aí que é difícil a gente chegar, né? E precisa de uma ajuda multidisciplinar, tá? Não, eu só como endocrinologista não consigo vencer sozinha, eu brigo. Preciso da nutricionista ajudando, preciso da psicóloga ajudando, da família ajudando, das professoras envolvidas, dos coleguinhas, né? Precisa educar todo mundo, como a gente já falou que a educação é a base de tudo. Principalmente em crianças, né? Sim. Se para os adultos já é difícil, imagina para as crianças. Sim. Doutora, quais são os tipos de aparelhos hoje que é possível fazer essa medição? Outra pergunta, quando a mãe, os pais, eles devem se preocupar? Eu digo uma glicemia muito baixa, qual é esse valor que é mais preocupante? Ou quando subir, até quanto que ela pode chegar? Tá. Então, o valor normal da glicose varia mais ou menos de 70 até 180. Tá? Crianças que usam insulina, ou mesmo adultos, né, como eu falei, sempre tem que ter atenção com hipoglicemia, que é quando o açúcar cai. Tá? A partir do momento que você está usando uma insulina externa, você está aplicando no corpo uma insulina, eu brinco que ela não é inteligente como o nosso corpo. Você aplicou, ela está ali para trabalhar, então ela vai fazer o açúcar cair. Tá? E se aplica uma dose em excesso, ou se aplicou e a criança não comeu, é muito comum fazer hipoglicemia, que é quando o açúcar cai de 70, tá? Isso pode ser perigoso e geralmente dá sintomas. Então, os sintomas de glicose baixa, açúcar baixo, são tontura, escurecimento visual, muita fome, tremor das mãos, sensação de desmaio, perna mole, tá? Se acontecer isso em quem usa insulina, eles já são treinados, deveriam ser treinados para ter sempre um melzinho, carregar uma bala, alguma coisa para usar. No mundo ideal, sentiu esses sintomas, tem que fazer o furinho no dedo, confirmar se está baixo e tomar 15 gramas de carboidrato. E isso é um grande erro comum também. Como o sintoma de quando o açúcar cai é muito ruim, treme a perna, sensação que vai desmaiar, as pessoas tendem a comer açúcar desesperadamente, tá? Então sai ali de uma glicose que está 60 e bate 300 em 30 minutos, entendeu? Por excesso, por desespero, acaba comendo muito açúcar. E isso também vem lá da base, que é a educação em diabetes, né? Ele precisa
aprender, ser orientado, que quando cai, o que é 15 gramas de carboidrato? Não é uma coisa fácil, né? Ninguém sabe o que é isso. Então, ser ensinado, geralmente 2 sachêzinhos de mel, ou um copo de suco adoçado, daí não é suco diet, né? Um suco de caixinha, ou uma lata de refrigerante, um copo de refrigerante normal, sem ser zero. Os sintomas tendem a melhorar em 10 minutos, mais ou menos. E como você perguntou, hoje em dia a tecnologia está presente em tudo na vida, em todos os campos, e graças a Deus no diabetes também. Então temos tecnologias no diabetes, temos o sensor, que como eu te mostrei, eu estou usando, eu não tenho diabetes, mas eu fui num evento sábado, né? Esse mês está tendo bastante evento pelo diabetes e eu quis experimentar. Então esse é um sensor de monitorização de glicose, que ele lê a glicose contínua, tá? Então você pelo seu celular tem um aplicativo ou tem um aparelhinho, se você preferir não usar o celular, que você consegue só olhar e ver quanto está a glicose naquele momento. E isso é muito importante porque permite tomada de decisão. Então, tá uma briga, né, no setor público para disponibilizar, para a gente mostrar que isso não é luxo, não é pelo furo no dedo em si. Eu acho que para quem tem diabetes, o furo no dedo é o menor dos problemas, né? Ele tem que pensar na alimentação, ele tem que pensar em quanto de remédio ele vai usar, o horário do remédio, quanto de insulina vai aplicar. O furinho no dedo ali é o de menos. O que mais faz ele preocupar é o valor que vai dar no furo do dedo, né? Então, o sensor, ele permite tomadas de decisões o tempo todo, o que o furinho não dá. Por exemplo, você às vezes passou a noite inteira com uma glicose alta, de 300, e ela caiu e de manhã está 80. Se você não tem o sensor, você vai achar que está tudo bem, que sua glicose está 80. Com o sensor, você vê ali no celular que sua noite toda ficou em 300. Então, a tecnologia veio para ajudar tudo. Infelizmente, o acesso à população ainda é pequeno, mas a tendência é cada vez aumentar. A gente brigar para cada vez aumentar esse acesso para ter tecnologias, né, no tratamento dessa doença, que é uma doença crônica. Então, precisamos de ajuda. Sim, e vamos aí torcer e ajudar aí nessa campanha, na nossa região, no nosso município, mostrando o quão importante é esse sensor para todas as crianças. Sim. Doutora, nosso programa está chegando ao fim. São muitas dúvidas dos nossos telespectadores, mas a doutora vai voltar aqui outras vezes, então não se preocupem. E para encerrar esse programa, como a gente está falando de despertar em família, eu gostaria que a doutora deixasse uma mensagem para todas as famílias que estão nos assistindo, sobre o que é família para você, deixar uma mensagem de esperança. Sim. A família é a base, né, que nós temos para a nossa vida, tanto no âmbito profissional, no âmbito amoroso e tudo. E essa união que traz força para você lidar com as dificuldades, né? Então, no meu caso, com a minha filha, a maior dificuldade da minha vida, com certeza, foi aquele diagnóstico dela, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente trouxe, junto com esse amor, com essa união, a força para lutar. E hoje eu tô aqui tentando trazer um pouquinho de dividir, né, do meu conhecimento com quem precisa. Então é isso, a família te ajuda a trazer, pegar o que aquilo ruim te deu para você se fortalecer e conseguir distribuir para os outros em forma de amor, em forma de cuidado. Ai, que lindo, doutora. Como que é o nome dos seus filhos? Valentina, que é a minha filha, que hoje está com 7 anos, que tem diabetes tipo 1, e tenho as gêmeas Lívia e Marina. Uau! três mulheres. Meninas, 3 princesas. Então, eu quero deixar aqui um beijo para Valentina, para Lívia e para Marina. E para Marina. Um abraço muito especial para vocês. Estou mandando um presentinho aí para vocês. Espero que vocês gostem. E venham aqui no programa Despertar em Família, que vocês estarão aqui. A TV está de portas abertas para receber vocês. A doutora Andressa, obrigada toda a sua convite. família. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você pelo convite, foi excelente. Até o próximo
Despertar em Família. Tchau!